Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima sexta-feira. Hoje, 31 de maio de 2024, nós estamos com o nosso devocional diário no capítulo 14 de Romanos. Paulo, ainda dentro da parte prática, vai falar agora acerca de irmãos mais fracos, irmãos mais fortes, isso tudo falando acerca de comida. Ele diz no versículo 1: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. E no 3 ele diz: aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Paulo vai falar aqui das duas pontas, talvez, de uma ideia, de um assunto que muitas vezes cria polêmicas. E Paulo está dizendo: se você come de tudo, você não tem que desprezar, mas se você não come de tudo, você não pode condenar aquele que come de tudo. Ou seja, os dois lados da moeda, Deus é quem os aceitou. A ideia de comida, bebida, dias especiais não devem trazer dificuldades nem divisões dentro da igreja. Na verdade, nós temos que entender que alguns vão ser mais fortes na fé, outros mais fracos na fé, e nós temos que viver e conviver com todos para a glória de Deus. Ele diz no versículo 5: a quem considere um dia mais sagrado que outro, a quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. E lá no 10 ele vai dizer: portanto, por que você julga o seu irmão? Por que você despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, e cada um de nós vai prestar contas de si mesmo a Deus, diz o versículo 12. Então, Paulo está trazendo aqui mais uma vez, ele está dizendo, deixando muito claro para nós não devemos criar situações controversas dentro da igreja, no meio do povo de Deus, porque alguém come alguma coisa ou deixa de comer alguma coisa. Tanto o que come quanto o que não come tem que fazer isso para a glória de Deus. Paulo, mais embaixo aqui, ele vai dizer que bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, diz o versículo de número 22. Então, que nós que fiquemos naquilo que nos é chamado, que nós prestaremos contas diante de Deus, não por aquilo que nós comemos, mas se nós olhamos para os nossos irmãos que viam aquilo como algo que os escandalizava. Então, se eu estou diante do irmão que acha que eu comer carne escandaliza, que eu não coma carne. Se eu estou diante de um irmão que acha que eu comer carne de porco escandaliza, que eu não coma essa carne, apesar da liberdade que eu tenho nisso. Então eu preciso simplesmente observar aquele irmão e ter paciência e amor por ele, para que ele não se escandalize. É justamente o que Paulo vai continuar dizendo dos versículos 13 em diante. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Ele vai esclarecer mais ainda no 15. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Porque, no fim das contas, o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, diz o versículo 17, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que isso seja o mais importante. Nós vivemos em justiça e paz e alegria. Que nós possamos, quando ele vai dizer aqui, nós possamos nos esforçar em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Se são coisas secundárias, se são coisas que não são a base da doutrina evangélica de Cristo, nós podemos sim ser relevantes naquilo, podemos ser pessoas que podem deixar de fazer alguma coisa para que o irmão não seja escandalizado. Entendamos que todo alimento é puro, diz Paulo no versículo 20, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Então, seja qual for o seu modo de querer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Eu não tenho que impor as minhas vontades ao próximo e não posso julgar alguém porque não faz alguma coisa. Vejamos que Paulo, ele não vai dar ênfase nem a uma ponta, nem a outra ponta. Ele está falando que é errado tanto aquele que faz tudo e acha que está tudo bem no sentido da comida, desprezar aquele que não come, quanto aquele que come, julgar aquele que está deixando de comer. Então que nós possamos entender que o amor tem que estar acima de tudo. Entendamos que o reino dos céus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo, e que essa alegria, esse amor venha trazer unidade dentro da igreja. A unidade dentro da igreja não quer dizer
ter uniformidade, ou seja, nem todos vão agir, vão ter pensamentos parecidos nesse sentido, dentro daquilo que é secundário, mas naquilo que é mais importante, que é crer que Jesus Cristo ele morreu por nós na cruz do Calvário, e aí ele é o próprio Deus encarnado que veio para nos salvar dos nossos pecados. O Espírito Santo é quem conduz a igreja, ele é o outro consolador, e sabemos que Cristo voltará. Então que nós tenhamos essas convicções dentro de nós e não arrumemos problemas e dificuldades dentre aqueles que têm algum problema, que têm alguma dificuldade em entender o que nós comemos ou deixamos de comer. Que o amor esteja acima de tudo isso e que nós possamos levar o Evangelho adiante, independente dessas coisas. Que Deus possa abençoar a sua vida, um excelente fim de semana e a paz do Senhor!